igreja. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Confesso que eu estou tremendo igual uma vara verde, mas eu creio que o Senhor irá falar fortemente conosco nessa noite. Amém? Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30. 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30. Glória a Deus. Que vai dizer assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Quando eu estava estudando, procurando uma mensagem para trazer nessa noite, confesso que eu fiquei: Senhor, o que o Senhor quer falar para o seu povo? Nós estamos no ano do clamor pela manifestação do teu poder, será no culto de intercessão, e Senhor, eu quero falar algo não que venha de mim, mas que venha do teu Espírito, não algo que seja só apenas relacionado ao tema do ano, mas algo que a igreja precisa ouvir. E o Senhor me levou a esta palavra. Confesso que fui em Lucas, Mateus, atrás de uma parábola ou de um milagre, de uma coisa assim mais manifestada do Senhor, mas essa palavra, essa passagem é literalmente, a gente podemos ver que literalmente é o poder de Deus. Nós podemos ver através dessa história, dessa passagem, que Israel, ele estava em pecado. Israel, ele estava dividido entre Deus e Baal, por causa do rei Acabe, que se casou com Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, um deus pagão, um deus que não faz prodígio, que não existe, um deus falso. E ela levou aquela cultura, aquele deus pagão para o povo de Israel. E através dela, o rei Acabe, então, construi um altar para Baal em Israel. E ali tudo começa a virar uma confusão. O reino, o povo é dividido entre Baal, entre Deus. As suas crenças são divididas entre o que eles acreditaram, cresciam acreditando, e naquilo que eles estavam vendo e vivenciando com as novas coisas de Baal. E ali o povo, ele é dividido. E a gente pode ver que o povo, então, passa por uma frieza espiritual. E Deus, ele então decide se afastar daquele povo. Que Deus, ele não vai ficar aonde o pecado está. O nosso Senhor, ele é puro, ele é santo. Então, quando nós pecamos, ele perdoa, mas ele se afasta. Até você reconhecer e pedir perdão a ele e voltar para ele. E o povo, então, ele
tem um afastamento de Deus, ou seja, do poder de Deus, de tudo que é bom, todas as coisas que o Senhor poderia fazer. Aquele povo sofre então com essa consequência de 3 anos sem chuva. Imagina você passar por 3 anos sem chuvas, que ali vai acabar se desgastando as frutas, as coisas, as hortas ou qualquer coisa que precise de chuva, de água, para permanecer vivos, os animais. E aquilo não durou apenas 6 meses ou 1 ano, foram 3 anos que o Senhor então deixou Israel: olha, eu estou me afastando de vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou me afastando de vocês para sempre. Eu quero que vocês aprendam a depender de mim, a conhecer e reconhecer que eu sou o Deus que tudo posso e eu sou o único Deus que posso fazer acontecer o impossível. E o povo, ele passa então por essa frieza, né? Eles se afastam de Deus, eles estão afastados de Deus. E Elias então, ele pergunta ao povo. A gente pode ver no versículo, na parte A do versículo 21, que ele pergunta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E essa pergunta também às vezes pode recorrer para nós. Até quando nós andaremos em 2 pensamentos? Ellen, como assim em 2 pensamentos? Em 2 pensamentos eu vou na igreja hoje, ou deixa para amanhã, e aquilo vai alimentando a frieza espiritual. No caso do povo, eles estavam servindo a 2 senhores, Baal e a Deus. Eles estavam divididos, não sabiam a qual senhor, e nós sabemos a qual senhor servir. E nós sabemos que Deus, ele não divide a sua glória para ninguém. O nosso Deus, ele não divide a sua honra para ninguém. E então Elias faz essa pergunta ao povo: até quando estarás entre 2 pensamentos? E essa pergunta também fez no meu coração: até quando nós andaremos em 2 pensamentos? Por exemplo, pensamentos de as nossas paixões ou o nosso eu. Até quando nós estaremos colocando altares maiores do que o nosso Deus? Ou até mesmo até quando nós estaremos estabelecendo prioridades maiores que o nosso Deus? Isso também é servir a 2 senhores. Servir a 2 senhores não é servir a Deus ou outro ídolo ou qualquer coisa. É servir 2 senhores e estar em 2 pensamentos é também acerca da prioridade. E qual prioridade que você está priorizando na sua vida? É Deus, é o trabalho, é a família? Eu sei que nos dias de hoje é muito difícil conciliar a nossa vida cotidiana com a espiritual. Eu sei que eu também sou humana. Às vezes a gente chega em casa cansado, não tem tempo para ler a Bíblia. Às vezes a gente está exausto, a gente está mentalmente cansado. E às vezes a gente acaba se deixando se levar pelo cansaço e não dando a prioridade para o primeiro, para o maior, para o melhor. E pronto, o Senhor então, ele tocou no meu coração para nos fazer essa pergunta: por que você está entre 2 pensamentos? E a gente vai vendo a palavra, e o Elias, ele chama, vai ter com Acabe, e ele chama o povo, Israel e todos os sacerdotes de Baal para ter com ele no Monte Sinai. E ali a gente vai ver verdadeiramente o manifestado poder de Deus. O principal motivo, digamos assim, objetivo desse manifestar de Deus, além de Deus mostrar que Ele era o Senhor, Ele é Deus, era para trazer e lembrar o povo que Ele é Deus. E ali Elias chega e então fala: olha, nós vamos, aqui estão os altares, vocês têm 2, nós temos 2 bezerros, um vai ser para vocês, outro para mim. E então nós vamos pegar esse bezerro, vamos cortar e nós vamos pôr no altar. Entretanto, nós não vamos pôr fogo. O objetivo era clamar ao Deus, e Deus, o Deus lançaria fogo do céu, e aquele que lançasse fogo sobre aquele holocausto, assim seria reconhecido como Deus.
Então a gente pode ver que os profetas de Baal então começam ali os seus rituais, começam a chamar por Baal, começam a se cortar depois de tanto tempo cansado, pedindo e nada de Baal responder. E ali Elias fala, pronto, vocês já fizeram tudo o que vocês tinham de fazer, agora chegou a minha vez. E essa parte do versículo, dessa passagem que me chama muita atenção, a primeira coisa que Elias vai fazer é reconstruir o altar. O altar estava com, uma rachadura. E então ele decide reconstruir o altar para poder pôr o holocausto e orar ao Senhor. E muitas das vezes nós queremos tanto clamar pela manifestação do poder de Deus e esquecemos do nosso altar. Muitas das vezes o nosso altar está quebrado, muitas das vezes o nosso altar está ali com uma rachadura, ou alguma coisa não está colidindo, que o nosso altar esteja santo e puro, agradável para o Senhor. E às vezes a gente só se preocupa em clamar pela manifestação de Deus e esquecemos que sem o altar o fogo não desce. Sem o altar, o Senhor ele não tem como manifestar o poder dele. Eu não sei qual é o altar que está quebrado na sua vida. Talvez o altar da sua família, o altar do seu ministério, o altar da sua vida com Deus. Talvez você esteja andando por uma frieza espiritual e o seu altar está cada vez mais quebrado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer te dizer nessa noite, reconstrua o seu altar para você ver o meu prodígio através da sua vida. Reconstrua o meu altar para você clamar e eu manifestar o meu poder na tua vida. E Elias, ele vai então reconstruir o altar. Ele reconstrói o altar e ali ele vai então clamar ao Senhor. A gente vê que a diferença nos clamores dos profetas de Baal com o profeta Elias é simplesmente Elias, ele faz uma simples oração. Ele não faz muita bajulação. Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso que ressuscita, que mata. Não, ele só fala, Senhor, desce com o teu poder e queima esse altar, queima esse holocausto, para tu provares que o Senhor é Deus. Não foi exatamente essas palavras, mas traduzindo, seria como se fosse assim. E o Senhor, Ele não quer que a gente esteja apenas louvando ou honrando com lábios, ou clamando, enfeitando, ou com muitas palavras belas. Ele apenas quer um coração devoto, um coração quebrantado, um coração que está clamando por Ele por dentro, não apenas por clamar, Senhor, eu necessito desse milagre, eu necessito dessa cura, mas por acreditar que Ele é o único que pode te dar essa cura, que Ele é o único que pode restaurar, que Ele é o único que pode te ajudar. E o Espírito Santo de Deus, então, ele faz ele nos lembra que através do nosso altar construído, bem construído, a gente pode viver muitas coisas extraordinárias da parte do Senhor. O nosso altar construído, o Senhor vai mandando o fogo vai acendendo, queimando todas aquelas coisas que não agrada ao Senhor, queima toda a palha, queima toda a água, porque o fogo do Espírito Santo, ele é um fogo purificador, ele é um fogo que arranca todos os impedimentos, os embaraços, e a gente pode ver que o holocausto, então, ele é consumido. E através desse feito, a gente pode ver que o Senhor, ele mostrou não somente o poder dele e o manifestado poder dele, mas ele mostrou também que ele é o único que pode fazer. E então a gente pode ver também que através do profeta Elias,
que apenas que todos os outros profetas de Deus já tinham sido extintos, digamos assim, por causa de Jezabel, que tinha mandado matar todos os profetas. Elias foi o único que ficou encarregado dessa função. Uma função, creio que muito gloriosa, apenas o homem confrontar cerca de 850 profetas de outro Deus. E provar para uma nação inteira e relembrar para uma nação inteira quem era o verdadeiro Deus. E esse homem, então, ele mostrou uma diferença, que a manifestação do poder de Deus, ela é inconfundível. A manifestação do poder de Deus, ela é diferenciada. Não tem outra pessoa que possa fazer igual, não tem outra pessoa que possa fazer semelhante. Apenas o Senhor pode fazer. E com o fogo descendo sobre o sacrifício, o povo ele vai reconhecer que verdadeiramente o Senhor é Deus. E com Elias trazendo ao povo esse lembrete, digamos assim, o povo ele vai voltar para Deus, o povo vai se posicionar, e aquele ambiente que outrora estava afastado dos caminhos de Deus, ou numa batalha espiritual, digamos assim, aquele povo estavam afastados das doutrinas, eles vão voltar para suas origens, vão voltar para os caminhos do Senhor. E através de um homem, através de um homem, da fé dele, que uma nação inteira voltou para o Senhor. E nessa noite eu creio que muitos aqui estão, tem problemas, tem dificuldades, tem causas que queiram clamar. Nós estamos aqui num culto propício para isso, o culto de intercessão, para nós intercedermos não somente por nós, pelos nossos, mas por todos, pelos outros. E eu creio que através de nós, do nosso clamor, muitas almas irão vir para o Senhor, muitas vidas, muitas famílias serão reconstruídas, muitos jovens serão libertos, muitas crianças serão transformadas, irão crescer na graça e no Espírito de Deus. Muitas famílias serão restauradas, transformadas pela palavra do Senhor. Através do nosso clamor, nações em conflitos podem restaurar alianças. Através do nosso clamor, até mesmo pessoas que estão pensando em se suicidar, se matar, elas vão voltar para Cristo. Todo o espírito maligno, todo demônio cairá por terra, porque quando uma pessoa clama, o Senhor pode manifestar o poder dele. Imagine uma igreja toda clamando por vidas, clamando por libertação. Se uma pessoa só, o Senhor manifestou o poder dele para mostrar que ele é Deus. Imagine uma igreja junta, imagine uma igreja no mesmo propósito, imagine uma igreja falando a mesma língua e caminhando no mesmo propósito para mostrar para os outros lá fora que o Senhor ele é Deus e que ele manifesta o poder dele ainda hoje em dia nos nossos meios. O manifestar de Deus, do poder de Deus, a gente às vezes fala, é só a cura, é só a libertação, mas o manifestar do poder de Deus também é dentro de nós. Na verdade, o manifestar do poder de Deus, ele tem que acontecer primeiro em nós e em dentro de nós. Como eu falei, o altar do Senhor, ele tem que estar bem construído, o altar, a nossa vida. Se o altar não está em bom estado, não tem como o fogo descer e queimar e nós temos um incenso suave ao Senhor. E do mesmo modo, não tem como nós cristãos transformar e ser influências para outras pessoas como verdadeiros cristãos, para outras pessoas verem em nós Cristo. Se a gente não tiver uma vida na palavra, baseada na palavra, não tem como nós buscar ou influenciar outras pessoas. O que eu quero trazer nessa noite é que o clamor que nós temos que fazer
não é apenas enfeites ou palavras bonitas, mas é um verdadeiro arrependimento, um clamor que vem de dentro, um clamor verdadeiro, um clamor que inspira não só nós, mas também as outras pessoas que através de nós venham ver o manifestado poder de Deus. E nessa noite eu convido a você a ser como Elias, ser um profeta onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, ou aonde você quer que você vá, onde quer que você esteja. Ser um Elias e ser um profeta exemplo, porque muitas das vezes nós vamos nos encontrar com cenários que para muitos será impossível, mas através do nosso clamor ao Senhor, que para Ele nada é impossível, Ele vai fazer acontecer. E através da nossa vida, assim como Elias, nós podemos trazer muitas almas para o Senhor, nós podemos trazer essa geração para o Senhor, cada vez mais para o Senhor. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Falei para o meu pai que eu não sou pregadora, mas sou aquela que está disponível para o Senhor usar. E eu creio que o Senhor falou fortemente no coração de muitos aqui nessa noite. E assim agradeço a oportunidade no nome de Jesus.